Olá, muito boa tarde. A gente começa o TVU Jornal de hoje com um visitante muito especial aqui no estúdio, Rafael Guanais, técnico da Votuporanguense, campeão aí da Copa Paulista. Rafael, muito boa tarde, seja bem-vindo. Parabéns aí pela conquista. É um prazer ter você aqui. Bom, começando aí, né? Como que foi essa conquista na visão aí do treinador? O que isso significa aí para a tua carreira? Boa tarde, uma conquista enorme, né? Não só para mim, para os jogadores, mas principalmente para o clube, para a cidade, né? Para o futebol de uma forma geral, pela forma como nós começamos, nossas condições talvez um pouco limitadas em relação ao orçamento, ao aspecto financeiro e conseguir, mesmo pequeno, derrubar alguns gigantes. Acho que a final traduz bastante isso, né? A gente conseguindo lutar com todas as nossas forças ali para manter um empate e levar o jogo para as penalidades, onde nós não conseguimos fazer um grande jogo, mas mesmo assim nós lutamos muito. Então, acredito que é uma competição muito importante para todos nós, um marco nas nossas vidas e motivo de muita alegria e gratidão de ter participado de todo esse processo. A gente lembra da estreia aqui na Arena, né, contra o Penapolense, aquela goleada, depois o Cave seguiu, teve altos e baixos. Queria que você analisasse aí como que foi esse campeonato todo, né? Qual era a expectativa da diretoria, de vocês, no início da competição? Esperava chegar tão longe? É claro que todo mundo entra para ganhar, né? Mas esperava bater gigantes assim, Ferroviária, um time de A1, vários times de A1, né? Olha, o começo é sempre mais difícil, né? Eu lembro das nossas reuniões de planejamento, eu, Gatti, o presidente, com os nossos donos, né? E nós tentando ajustar, criar a linha, não só a linha de jogo, mas a linha de trabalho, né? O que seria, quais seriam os nossos tópicos norteadores ali desse processo, pensando na Copa Paulista e pensando na Série A2 do ano de 2019. E a gente sempre sonhando grande, né? Com convicções firmes e seguindo mesmo nos momentos mais conturbados, né? O início é sempre conturbado, então, mas a gente nunca mudou a nossa convicção, né? E no início nunca tem a cobrança por um resultado, né? Mas depois que a bola rola aí sempre tem cobrança, né? Sempre muitas críticas, né? Eu particularmente recebi muitas críticas, onde inclusive muitas injustas, né? Não relacionadas a mim, isso faz parte, mas em relação ao que estava sendo criado para a Votuporanguense, em relação a jogadores, em relação a já ter um time com uma identidade, de estar se criando algo para agora e deixando um legado para o futuro. Então, não só a torcida, a imprensa e todos de uma forma geral precisam ter paciência com o futebol, porque a paciência e o tempo são duas palavras que as pessoas não gostam muito, mas elas são necessárias para que os processos eles tenham sucesso. Então, a gente foi firme, né, resiliente, não desistimos, não mudamos na nossa rota e graças a Deus a gente pode hoje comemorar. Fomos coroados justamente por nós termos trabalhado bastante, termos acreditado e termos seguido nossas convicções. Rafael, desde o começo, né, você implantou um sistema que o torcedor da Votuporanguense não era muito acostumado, né? Bola no chão, toque de bola, uma equipe sempre muito ofensiva, mesmo com o placar a favor, acabava tendo substituições e entravam atacantes. O torcedor gosta muito disso. Queria que você falasse sobre, teve dificuldade para implantar esse sistema? Como que o grupo aceitou isso? Em relação aos jogadores, não. Dificuldade é assim. Existe a primeira fase, que é a fase de assimilação. Então, sempre há sempre existem dificuldades em relação ao entendimento, né? Até por isso que ela chama fase de assimilação. Então, os jogadores mais confiando sempre, tendo o Ricardo como capitão, né? Como líder do vestiário, líder dos jogadores. Eu e o Ricardo, a gente tem uma ligação muito transparente e sincera. Então, ele via o trabalho sendo desenvolvido, já tinha acompanhado na Série A2 e ele sabia que poderia render fruto. Então, Paulo Henrique, outros jogadores que já estavam aqui e conheciam
a metodologia utilizada e principalmente a nossa forma de gerir o elenco. Então isso ficou mais fácil para que os outros também viessem corroborar com isso e para a gente criar uma equipe forte, né? Então, dentro de tudo isso precisa ter muita paciência, mas foi muito difícil, né? Até em relação à torcida mesmo, de às vezes não compreender e de, como eu falei, muitas críticas, alguns pedidos para a saída, inclusive, né? São poucos torcedores, mas a gente acaba escutando. Hoje, ter esse reconhecimento é algo que algum tempo atrás seria inimaginável, né? Então, ficamos felizes. Mais uma vez eu falo de gratidão, porque é realmente isso. E em relação ao modelo de jogo, a gente sempre teve convicção de como não só nós gostamos de fazer, mas como a forma que pode nos aproximar de ter sucesso, não só de ter deslumbramento, mas de ter resultado. Então a gente acreditava, trouxemos os jogadores jovens, mas com as características para que nós pudéssemos fazer isso e funcionou, né? E dentro do campo aí o mérito é todo dos jogadores e a gente guiando esse processo. Então foi difícil, como tudo que é bom na vida é. Então, mas a gente acreditou e seguiu uma rota que nós confiávamos. E o Cavi foi um visitante ingrato aí, né, nesse campeonato, né, nos jogos fora de casa. Eu acredito que teve influência nesse modo de jogar, ganhou muitos jogos fora, jogos difíceis contra São Caetano, viradas fora de casa. Isso pode ter influenciado? Olha, eu acredito, influenciou bastante porque nós não sentíamos muito à vontade em casa justamente pelas críticas que nós tínhamos. Então, houve um momento muito conturbado na competição, jogo contra o Olímpia, jogo contra o Novo Horizontino. Nós tínhamos parcelas de responsabilidade nisso, de precisar fazer mais também para trazer o torcedor para próximo de nós. Mas como eu falei, é um processo e dentro desse processo existem as dificuldades que nos fortalecem para as vitórias futuras, né? Então a gente se sentia muito à vontade fora de casa. E isso, o time ficava mais solto, conseguia tomar decisões mais próximas do que aconteciam no treinamento. Então isso contribuiu para que nós tivéssemos bons resultados. E aí dentro de casa a gente conseguiu atingir isso, conseguimos a partir do jogo, o jogo contra o São Caetano, eu acredito que foi o mais importante, de enfrentar uma equipe tão difícil e vencer aqui dentro de casa. E aí eu acredito que a partir daí o torcedor classificado aí acreditou de vez na equipe. E aí os jogos contra o Taubaté e o Atibaia vieram confirmar esse momento dentro de casa, com base naquilo que nós fazíamos como visitante. E olha quem chegou aqui. Josiano chega para cá, vou tirar para colocar ela aqui em cima. Ela está muito requisitada. Uma medalha aqui também de campeão da Copa Paulista, uma medalha muito bonita. E olha ela aí. Muito requisitada, né, Josiano? Bonita, né? E linda, hein? Vamos falar das finais? Vamos falar. Dos dois jogos. Vou pedir pro nosso diretor, Aparecido Ferrari, colocar aqui do jogo lá em Araraquara. Mas começando, tem 6 minutos aí, são os melhores momentos. Antes de começar falando do jogo aqui em Votuporanga, né? Votuporanga saiu na frente e levou aquele gol no final. Como que foi aquele gol? Preocupou ter que decidir lá em Araraquara? Não, preocupou não. Nós sabíamos da força do nosso adversário, né? Tínhamos consciência de que nós também faríamos um jogo bom fora de casa, o que acabou não se confirmando, né? Nossa equipe teve bastante dificuldade para jogar contra eles lá. Eles realmente fizeram um grande jogo. No segundo tempo nos impuseram grandes dificuldades, né? Nós ameaçamos muito pouco, mais para o final. Defendemos muito bem. Não era a ideia era ficar com a bola, era buscar o gol, era impor o jogo. Acho que ninguém em sã consciência quer ir para os pênaltis, né? Então a gente queria vencer, nós não conseguimos fazer um grande segundo tempo, mas nós lutamos sempre. O primeiro jogo eu acredito que nós fomos melhores, criamos as melhores oportunidades, tivemos a oportunidade de vencer o jogo, saímos na frente, tomamos um gol numa situação totalmente controlada, né? O que levou para essa partida. E aí a equipe com muita personalidade, né? Os jogadores com muita coragem de
de enfrentar um adversário grande dentro da casa deles. Então por isso que eu gosto de enaltecer esses meninos, né, que são homens, que lutaram muito, se comprometeram muito com o clube, com a ideia de jogo, quiseram demais vencer. Eu acredito que foi a equipe que mais desejou vencer e eu acredito que, além de ter trabalhado bastante, ter acreditado, isso acabou nos coroando, nos trazendo esse bonito troféu e a possibilidade de colocar o clube no cenário nacional também. Agora vamos para o jogo lá em Araraquara, né? Pouco mais aí de 12 mil torcedores, aquela pressão, a arena, a belíssima arena da Ferroviária. Cave sai perdendo. Como que fica na hora que levou aquele gol? Como que fica a cabeça do treinador, sabendo que precisa aí de uma virada, a torcida empurrando o time deles? A gente, como jornalista, quase passou mal lá, né, José? Da equipe nossa. Como que é manter o sangue frio numa hora como essa, perdendo um jogo fora de casa numa final? Esse jogo eu fiquei preocupado, porque nós não estávamos conseguindo desenvolver a ideia e a estratégia. Então nós tentamos alguns posicionamentos, algumas situações estratégicas e nenhuma delas acabou dando encaixe. Mas no lance do gol, que é o que realmente define uma partida, esse lance mesmo eu conto como um lance de gol do Paulo. Ele faz isso em treinamento, né? Ele tem esse talento, essa leitura de proteger o gol. Mas o lance do gol eu acredito que mostra muito o que foi a nossa equipe na competição, né? A saída de jogo qualificada, com paciência, uma saída limpa, a busca pelos espaços, pelos desequilíbrios, as movimentações, e aí uma jogada pelo lado, que a Ferroviária tinha essa deficiência pelo lado esquerdo, né? Nós passamos isso para os jogadores, algumas movimentações que poderiam nos possibilitar sucesso para uma possível definição, uma possível finalização, e aí a gente conseguiu num lance, tivemos mais algumas oportunidades, principalmente nos 15 minutos finais do segundo tempo, mas foi um jogo muito difícil, a Ferroviária foi melhor do que nós no jogo, assim como nós fomos melhores aqui. Então eu acredito que os dois empates mostram muito como é que foi esse duelo, e aí nos pênaltis a gente acabou sendo eficientes, estudamos bem os adversários, estudamos o goleiro, e os jogadores foram corajosos, né, muita personalidade de poder executar bem também a frieza para executar, né? Então essa frieza foi muito deles, de conseguir, depois de 90 e tantos minutos, com a pressão da torcida e do adversário, ainda assim ser frio para vencer o jogo, né? Porque o Votuporense levou uma pressão ali no final, no segundo tempo como um todo. A Votuporense ficou mais recuada, buscando um contra-ataque, né? A gente percebia isso. O Bruno Baia ficava mais sozinho lá na frente. E aguentar essa pressão não foi fácil. Como é que foi? Essa nunca foi a ideia, né? Nunca houve esse pedido. Tinha algum esquema? Não, nada. A gente queria ter a bola. A melhor forma de defender é ter a bola. Até brincaram comigo sobre retranca. Eu falei, nem retranca eu sei fazer. Não sei. Nunca pedi isso para os jogadores. E a melhor forma é a gente jogar, só que a gente não conseguia trocar 5 passes em sequência. Então sem o passe a gente não consegue ter jogo, mas aí a gente consegue defender também. Então era o que a gente conseguiu fazer no segundo tempo. No primeiro tempo a gente ainda trabalhou um pouquinho, a equipe deles possibilitava vários espaços para nós construirmos, mas nós não conseguimos ter essa eficiência. Isso acontece. Não foi só nessa partida que nós tivemos algumas dificuldades, e contra um adversário muito forte. Então, mas em nenhum momento a ideia era retranca, em nenhum momento a ideia era levar para o pênalti. A ideia era buscar ser melhor do que eles, e nós, nesse jogo, nós não conseguimos. Mas aí nós fomos mais eficientes nas penalidades, e eu acredito que nnós merecemos bastante o título. Estava preparado para os pênaltis, treinou cobranças, teve um estudo do goleiro, como que foi essa... Porque pênalti pode... Eu achava que ia para os pênaltis, né? Eu tinha falado aqui. Não, tem um estudo, né? Nós temos o Rafael Calil, que é o nosso analista de desempenho. Ele faz a análise não só nossa, como dos adversários também. O Vando participou muito com o Bruno também em relação ao Gabriel, né? O goleiro deles, em relação a alguns batedores. Então, nossa equipe estava muito bem preparada, além dos treinamentos que nós fizemos ao longo do tempo. Não só para essa semana, mas ao longo, desde o Atibaia, nós estamos trabalhando, desde o Taubaté, nós estamos trabalhando com afinco as penalidades.
Então, o Rainer muito próximo disso, né, de cuidar, de fazer levantamento de aproveitamento. Então, a equipe estava bem preparada, né, sabendo que a Ferroviária nos últimos jogos não havia vencido em casa, sempre fazendo gols e levando gols, sempre empatando os jogos contra o Novo Horizontino, empatou contra o Red Bull também. Então, nós sabíamos que nós faríamos gols. Então, havia possibilidade dos pênaltis, grande. Então, justamente pelo empate em casa. Então, a gente se preparou bem. Então, não foi obra do acaso, nem sorte. Foi obra de muito trabalho, de muita coragem, de planejamento, de personalidade e de muito talento dos meninos também. Para encerrar, eu queria que você falasse sobre a festa, né? Como que foi a chegada aqui, os torcedores ali em cima do pontilhão, não deixaram nem o ônibus virar direito. Eu estava lá. Festa Olha, foi histórica para Votuporanga. Histórica. Né? E eu não havia passado por isso ainda. Acho que foi um dos que mais baguncei junto ali. Só agradecer mesmo todo o carinho. É muito gostoso de ver o sorriso no rosto das pessoas, né, das crianças principalmente. Ver não só a minha família, mas a família de todos ali felizes. E uma cidade que quase parou, né, para nos receber, para nos abraçar. Aí passa um filme na cabeça, né, de quando da minha primeira entrevista aqui sobre se havia condições de trabalhar um time da Série A2, né, sendo teoricamente jovem para comandar uma equipe que vinha crescendo, e hoje poder ter participado disso, né, ter sido abençoado com essa taça e esse carinho todo do povo, do público, de vocês. Então sou um homem muito abençoado, muito agradecido mesmo por ter participado de tudo isso, ter contribuído também, mas de poder trabalhar com pessoas fantásticas, como o Rafa que está aqui, o Marcelo, o Gatti, os meninos da comissão e esse grupo de jogadores, né? Na Série A2 a gente já tinha plantado algumas sementes, plantamos bastante agora também, e a gente espera que não só esse fruto, mas que muitos frutos venham pela frente também. Fica para A2? O futuro está indefinido ainda. Agora que eu vou sair de férias agora, vou viajar com a minha família. Existem algumas possibilidades e a principal delas é a sequência do trabalho, né? Então, dentre outras possibilidades, é difícil eu convido todos a se colocarem na minha situação, como que seria, o que todos fariam, né? É um clube, como já foi noticiado ali, até com algumas inverdades, mas é um clube grande, que demonstrou interesse. Então, eu estou deixando nas mãos de Deus, né? Não vou fazer nada em desacordo com aquilo que eu passo para os meus filhos, né? Então, tenho princípios de vida e fazer tudo de forma transparente. Então, à medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai sentar, conversar e ver o que é melhor para o clube. E tenho certeza que todos entendem. Eu posso ser até julgado, mas eu acredito que é algo natural da profissão. Mas ainda, como eu falei, o principal ponto ainda é a sequência do trabalho. É nisso que hoje eu já estou convicto e concentrado. E a minha programação hoje é sair de férias e me reapresentar dia 17. Aí, até lá, muita coisa pode acontecer. Deus sabe de todas as coisas e vai fazer o melhor para todos nós. Então, uma sugestão, Rafael. O que você acha, Stephanie? Ó, fica para A2, garante o acesso do CAV e depois vai. Se tiver essa garantia, tá confirmado. Rafael, muito obrigado pela participação. Tá? Parabéns para você, para todo o elenco, toda a diretoria do CAV, que fez esse trabalho fantástico, fez história. Vocês fizeram história em Votuporanga, né? Com certeza seu nome, o nome desse elenco, essa diretoria já ficou marcado aqui na história do votuporanguense. O pessoal vai lembrar disso durante muitos anos, né? E foi um prazer para nós também, como jornalistas, ter participado dessa cobertura. A TV Unifev acompanha todos os jogos, desde o primeiro, dentro, fora. E a gente viu o crescimento dessa equipe. Enfim, todo mundo muito feliz aí com essa conquista, né? Difícil demais conseguir uma dessa aqui, né? Muito. Eu queria aproveitar também a oportunidade para agradecer a todos vocês, né? Todos os jogos, né? Semanalmente no campo, fazendo um ótimo trabalho.
cobrindo, dando oportunidade também para a gente falar um pouco, para conhecer melhor, né? Já participei do programa dele, foi uma oportunidade muito rica para a gente poder conversar sobre futebol, de sair um pouco ali da atmosfera do treino, atmosfera do jogo e bater papo um pouco. E vocês tendo essa cobertura que acaba nos levando para muitos lugares, né? E em contrapartida trazendo, então essa é uma parceria de sucesso da Unifev com o clube, de todos nós que fazemos parte, que construímos isso. Essa vitória de todos, é da imprensa, é do grupo de jogadores, da comissão, dos torcedores, da cidade. Então, dar parabéns para vocês também e agradecer por ter participado, ter dado tanta ênfase e tanto carinho para nós durante todo esse período, independente dos resultados. Muito obrigado pela participação. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com outras notícias de Votuporanga. Até lá. Estamos de volta e agora para falar aí de um assunto que está repercutindo bastante nas redes sociais. É sobre um projeto de lei enviado à Câmara de Vereadores pelo Executivo que trata sobre uma taxa de resíduos sólidos em Votuporanga. Segundo um comunicado divulgado pela Prefeitura, essa ação obedece uma sentença do Tribunal de Contas do Estado. Ainda de acordo com a nota, o TC proferiu aí, o Tribunal de Contas proferiu de forma severa que o município cobre taxas pelo serviço de limpeza pública. Por quase 3 anos, a Saev Ambiental acompanhou o processo e defendia a não cobrança do valor. O valor levará em conta a quantidade de resíduos produzidos em quilo e virá junto com a conta de água. A nota diz ainda que 80% da população deverá pagar entre R$ 6 e R$ 9 mensais. Na categoria comercial e industrial, as taxas variam entre R$ 7,63 e R$ 25,95, sendo que 83% pagarão até R$ 11,55 por mês. O recurso será destinado para pagar o transporte, coleta e destinação final de resíduos sólidos, seguindo as políticas nacional e estadual dos resíduos sólidos. Aqui na cidade, os trabalhos são realizados por empresas terceirizadas pela Saev Ambiental e o projeto de lei sobre a taxa de resíduos sólidos está em análise na Câmara. A Prefeitura informou ainda que, segundo o IBGE, 385 municípios paulistas já cobram a taxa de lixo e diversos serviços ao cidadão são prestados pela Saev Ambiental de forma gratuita, como, por exemplo, a poda de árvore por toda a cidade, o plantio de árvores em calçadas pelo Disque Árvore e o funcionamento ininterrupto dos ecotudos, entre outros. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800 770 1950. Já que estamos falando em Câmara, ontem foi dia de sessão e os vereadores aprovaram o orçamento da Prefeitura para o ano que vem. Entre os projetos votados e aprovados pelos vereadores está o de número 199 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro do ano que vem. Os vereadores aprovaram o texto, que prevê orçamento de R$ 340 milhões e 308 mil reais para a Prefeitura. O valor será distribuído entre as secretarias municipais, Saev Ambiental e Votuprev para o desenvolvimento dos trabalhos em 2019. Os parlamentares também avaliaram projetos de homenagens por meio de denominação de ruas e avenidas. Entre os textos aprovados, o de autoria do vereador Leonardo Brigagão, o Chandelle, que dá nome de Rua Gilmar César Fernandes. Por conta do expediente mais curto, os parlamentares discursaram nas explicações pessoais antes do final da sessão. Entre os que foram à tribuna, Daniel Davi e Rodrigo Beleza parabenizaram o Clube Atlético Votuporanguense pela conquista da Copa Paulista. Primeiramente, quero fazer uma homenagem à Votuporanguense, à CAV, porque nós sabemos que o futebol, ele realmente move nações, né, e transforma as pessoas, os adolescentes, e arrasta mesmo o povo, porque futebol é algo que contagia. Parabenizar o CAV pela linda trajetória, pelo lindo campeonato que fez, alcançando de forma inédita
o título da Copa Paulista. Parabenizar toda a diretoria, todo o elenco, parabenizar o nosso técnico que foi brilhante, junto com os jogadores, né? O Marcelo também, que é o presidente. Já o vereador Chandelli solicitou melhorias na acessibilidade para os usuários do Poupatempo de Votuporanga. São pessoas de várias idades que vão lá naquele local e olha só o risco que elas passam ao comparecer lá no Poupatempo. Então fica aqui o meu pedido, junto ao poder público, junto à secretaria responsável, para que essa lei possa ser respeitada e providências sejam imediatas. E se você quiser ver a sessão na íntegra, acompanhar o pronunciamento completo dos vereadores, a TV Unifev transmite a sessão da Câmara hoje, a partir das 7h30 da noite. E estamos já em clima de final de ano, né? Dezembro praticamente está começando agora e muita gente já deve começar a ir às compras, né? O pessoal já vai começar a gastar. E o comércio de Votuporanga, é claro, que já se preparou para esta época e está bem otimista também. E para conseguir atrair ainda mais clientes, a Associação Comercial está trabalhando a campanha de Natal. Você, comprando aqui em Votuporanga, vai concorrer aí a vários prêmios, entre eles um carro. A campanha de Natal desse ano da Associação Comercial, que tem como tema Natal em Família, vai sortear 10 vales-compras no valor de R$ 300 cada, um carro 0 km e também uma TV 4K de 40 polegadas. Neste ano, mais de 150 lojas participam da campanha e a expectativa é que sejam distribuídos cerca de 410 mil cupons. A expectativa da ACV é que as vendas superem as do ano passado, atraindo, inclusive, consumidores da região. Sem dúvida, até pela conjuntura nacional que a gente está passando e pelo preparo, pela antecipação desse Natal, o comércio de Votuporanga está bem preparado para essa promoção. Para dar maior conforto aos consumidores, o comércio abre em horário especial a partir do dia 12. Bom, esse ano nós temos, a partir do dia 12 de dezembro, a abertura do comércio à noite, com horário das 9 às 22 horas, aos sábados das 9 às 18 horas, no domingo, dia 23, das 9 da manhã às 2 da tarde e na segunda, véspera de Natal, das 9 da manhã às 4 da tarde. E pós-Natal? Aí, após o dia 25, no dia 26, o início do comércio ele vai começar às 1 da tarde e vai até às 6. Esta comerciante está otimista para o Natal. Ela espera vender pelo menos igual ao ano passado. Nossa expectativa desse ano é a seguinte: somos realistas, sabemos que foi um ano mais tranquilo, né? Então nós esperamos aí um aumento de venda de 3%, 4%, que já seria ótimo. E eu estou contando com isso, a gente está com a loja preparada, muitas novidades. Boa tarde, Stephanie, Luciano, e boa tarde a todos que acompanham o TV O Jornal e o Região em um Minuto de hoje começa por Rio Preto. O suspeito de matar uma jovem e rolar o corpo em um tapete se apresentou à polícia no último fim de semana. O suspeito estava desaparecido desde o crime na semana passada. O corpo da jovem foi encontrado na quinta-feira. O corpo do homem que desapareceu depois do barco afundar foi encontrado em um rio que passa por Santa Fé do Sul. Os bombeiros localizaram a vítima depois de 3 dias de buscas. Uma mulher caiu de uma moto e foi atropelada por uma caminhonete em Buritama. O caso ocorreu no último fim de semana e, segundo a polícia, a vítima tentou frear, mas derrapou e bateu no veículo. A mulher foi levada para um hospital da cidade com fraturas pelo corpo e depois ela foi transferida para a Santa Casa de Araçatuba e já teve alta. E fechamos o Região de hoje com uma notícia de Clementina. Uma batida entre caminhões deixou a cabine de um deles completamente destruída. O caso ocorreu ontem à tarde e, segundo a polícia rodoviária, o caminhoneiro foi socorrido com uma fratura na perna. O outro motorista não parou no local do acidente. E essas foram as notícias do Região em um Minuto de hoje. Uma boa tarde a todos e eu volto com vocês. E hoje o tempo está curto, né? Hoje aí é uma entrevista grande com o técnico, né? Uma merecida entrevista aí com o técnico campeão da Votuporanguense. Antes de encerrar,
previsão do tempo resumida, né, Stephanie? Vamos lá, terça-feira será bastante quente. Segundo o portal Climatempo, não tem previsão de chuva e o sol deve brilhar forte aqui em Votuporanga e em todo o estado de São Paulo. Para falar só rapidinho das temperaturas, aqui em Votuporanga, a mínima hoje é de 16 e a máxima pode alcançar os 33 graus, então prepare o protetor solar. E a gente fica por aqui para rever as nossas reportagens e a entrevista aí com o técnico Rafael Guanais. Acesse facebook.com/TV Unifev. Para você uma ótima tarde. Até amanhã. Para você uma excelente tarde e a gente se vê amanhã. Até lá.